Gente, bom dia. Hoje vai ser uma live muito rapidinha porque já tem um post lá nos stories falando sobre a prestação pensão por morte. Vocês sabem que eu gosto muito de falar sobre esse tema e eu fiz questão de abordar ali minimamente sobre essa prestação, mas eu gostaria de lembrar para vocês que nós temos 3 aulas exclusivas lá no meu canal do YouTube, na Maratona Pensão por Morte, onde eu falo sobre todas essas questões, sobre a reforma da Previdência, sobre a nova fórmula de cálculo da prestação pensão por morte. Então tem essa maratona lá no meu canal do YouTube. Hoje eu quero falar aqui bem rapidamente para vocês sobre o decreto 10.410, com relação à complementação das contribuições pelos dependentes. Então, o decreto trouxe essa possibilidade de fazer esse ajuste de contribuições, mas aqui vai uma crítica, porque enquanto o segurado ele pode fazer essa complementação. Então, assim, o legislador, quando ele fez lá o decreto 10.410, ele teve a seguinte ideia: as contribuições abaixo do mínimo não serão computadas, ok? Certo, perfeito. Mas agora a gente pode fazer agrupamento, complementação. Então, ajustar essas contribuições para que elas atinjam o valor do salário mínimo e aí sim contem como tempo de contribuição, né? E aí, isso é muito importante, porque... E aí é uma crítica, porque o segurado, ele pode fazer essa complementação, esse ajuste, esse agrupamento a qualquer tempo. Ele vai fazer a qualquer tempo. A diferença é, se ele fizer isso até o dia 15 do mês subsequente, ele não paga aqueles juros enormes, né? Quando ele for se aposentar, ele vai se aposentar, mas ele vai receber junto lá um boletão, dizendo assim, olha só, você pode se aposentar, mas você tem que pagar X para você agrupar ou você complementar, no caso, né? Você complementar aqui as suas contribuições. E aí ele falou, poxa, mas eu vou receber salário mínimo e vou ter que pagar esse tanto? Sim, vai ter que pagar esse tanto e vai vir juros e correção, aqueles juros enormes que a gente já sabe, tá? Mas a crítica vai aqui, como a gente está falando de pensão por morte, a crítica vai da seguinte maneira: os dependentes, eles só podem fazer essa complementação, e isso está disposto lá no artigo 19-E, parágrafo 7º do decreto, até o dia 15 do mês de janeiro subsequente ao óbito. Então, é uma crítica que se faz ferrenha, porque se o segurado pode fazer isso a qualquer tempo, até lá na frente no ato da concessão, da aposentação, os dependentes do segurado, eles têm um lapso temporal para fazer aí essas solicitações, tá? Então, é uma crítica. Isso não foi esclarecido lá no post, porque era muito pequeno ali o texto que a gente pode fazer, mas eu convido vocês a acessarem lá o meu canal do YouTube, porque nós temos lá, vou falar mais uma vez, a gente tem a Maratona Pensão por Morte. Lá eu falo de uma questão muito importante, que é a dor social, a forma preventiva e a forma reativa, como o cliente chega até o escritório. Isso é muito importante para que você tenha essa sensibilidade para atender o seu cliente, tá? Outra coisa muito importante, eu falo sobre a humanização do processo na pensão por morte, que é outro grande boom que a gente vai ter aí nos próximos, nos próximos tempos, porque cada vez mais a gente precisa humanizar o processo, cada vez mais a gente precisa trazer pro processo aquilo que a gente fala lá no direito criminal, da verdade real, mas, por exemplo, numa audiência, eu vou falar aqui rapidamente o que basicamente eu digo lá, numa audiência, a gente levar aqueles fatos mesmo que aconteceram. A gente tem um problema sério hoje, que é a comprovação do companheiro e da companheira, né? A MP 871
que foi convertida na Lei 13846, trouxe uma instabilidade jurídica absurda para o companheiro e para a companheira. E eu falo isso também lá na maratona, tá? Se vocês acessarem lá, vocês vão ver que a gente tem ferramentas para que a gente possa defender melhor o companheiro e a companheira. Mas a humanização do processo, ela traz nesse momento uma ferramenta fundamental para que você consiga êxito no seu processo previdenciário, tá? Eu estou fazendo um livro na verdade eu vou fazer um e-book sobre a prestação pensão por morte, em breve vou deixar disponível para vocês aí nas plataformas. Oi Suzana, beijo. Eu vou deixar aí disponível para vocês esse e-book. E em breve vai sair o meu livro sobre o benefício por incapacidade, tá? Voltou. Em breve vai sair o meu livro sobre benefício por incapacidade, que também é muito importante, que eu trago várias teses para vocês. Gente, então é isso. Eu queria falar sobre essa questão da complementação pelos dependentes, tá? Esse ano, e aí agora eu vou falar não só para quem é dependente não, tá? Nesse caso de pensão por morte. Esse ano a gente já pode fazer agrupamento, fiquem atentos a isso. Já podem fazer, beijo Suzana, a gente já pode fazer agrupamento, a gente já pode fazer complementação. Então preste atenção para que seus clientes não fiquem, e aí a gente entra naquela questão do planejamento previdenciário, né? Mas para que os seus clientes não fiquem desatentos e paguem aqueles valores absurdos. Olá, doutora Valéria, bom dia. Estou falando aqui sobre a prestação pensão por morte. Seus clientes não paguem aqueles valores absurdos de juros, tá? Porque a gente já pode fazer complementação, a gente já pode fazer agrupamento e tudo isso. Então, fica atento isso no planejamento previdenciário, e a gente vai ter aqui também uma aula só sobre planejamento, tá? É isso, é bem rapidinho, para dar um bom dia para vocês. Ih, tá passando um carro de som aqui, não sei se vocês estão vendo. Para dar um bom dia para vocês. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Se vocês tiverem dúvidas, mandem direct para mim. Em breve sai o e-book da pensão por morte, tá? E aí eu vou disponibilizar para vocês. Obrigada, doutora Valéria. Doutora Valéria, uma querida advogada excelente da cidade de Vitória, da comissão da OAB Federal. Barulho aqui, gente, muito grande. E uma grande parceira, parceira de amizade e parceira de negócios também. Grande abraço. E é isso. Vocês têm alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Olá, Neto, tudo bom? Então, gente, para eu finalizar aqui essa live bem rápida, vocês têm que ficar atentos, tá? Nessa questão dessa questão das complementações, do agrupamento e tudo mais. Outra coisa, portaria 424 de 2020. Ao apagar das luzes, é editada essa portaria, onde altera mais uma vez o prazo de percepção da pensão por morte, né? Então, antes a gente tinha vitaliciedade a partir dos 44 anos, agora a partir dos 45 anos. A gente teve alteração nas outras datas também. Isso também vocês têm que ficar super atentos. Volto a falar, lá na Maratona Pensão por Morte eu falo dessa linha do tempo desde 2015, que é super importante para vocês entenderem essa linha do tempo e entender do princípio régio ato, entender do princípio, entender do direito adquirido, porque é a partir daí que vocês vão poder fazer as petições de vocês e também ter o melhor cálculo do benefício para o seu cliente, tá? Gente, eu agradeço vocês, aqui foi realmente muito rápido, foi só para poder complementar lá o nosso post e desejo para vocês uma excelente semana. Amanhã tem conteúdo de novo aqui no nosso canal e vou adiantar para vocês, vou dar um spoiler, a gente vai ter lives, gente.
As pessoas que vão fazer as lives, vocês não têm ideia das pessoas maravilhosas que vão fazer as lives. Só gente, assim, você não top, são tops mesmo. Então, na semana que vem eu já tô liberando para vocês todas as pessoas, né, que vão fazer as lives. A doutora Valéria tá perguntando sobre a mentoria. Sim, nós vamos ter mentoria. Aí eu já vou avisando para vocês aqui. A gente vai ter mentoria de pensão por morte, a gente vai ter mentoria de acidente de trabalho, a gente vai ter mentoria de limbo, a gente vai ter mentoria, enfim, de benefício por incapacidade, acho que eu já falei aqui, né? A gente vai ter aulas, a gente vai ter uma masterclass aqui, então, a gente vai ter uma masterclass e dessa masterclass a gente vai fazer as mentorias. E tem uma mentoria muito legal que eu tô fechando, que é uma mentoria da psicologia para o advogado, da prática da advocacia. A gente está ainda fazendo uns ajustes nessa questão, mas eu acho super legal, porque a gente fica tão ligado em atender o cliente, em como a gente absorve tanta coisa no nosso dia a dia, né? Então a gente vai ter aula com uma pessoa super importante, ele nem é do Brasil, ele é de fora daqui, ele é de Boston, e ele vai falar sobre a psicologia da prática do direito. Então ele vai falar dessa questão do narcisismo, ele vai falar dessa questão do nós profissionais liberais sermos pessoas assim, como é que eu vou dizer, ansiosas. Cada vez mais os advogados estão tendo crise de ansiedade. Por que isso? Ele vai explicar pra gente por que a gente tem isso e como não chegar a esse ponto, né? Então, assim, é algo, acredito, inédito. As pessoas, eu não vejo isso em nenhuma mentoria, é algo exatamente, eu não vejo isso em nenhuma mentoria. Então a gente vai ter uma aula, a gente vai ter aqui uma live com ele, depois a gente vai ter uma masterclass, e aí depois quem quiser fazer a mentoria, e eu aconselho muito a fazer, porque realmente vai ajudar a gente a botar assim, a nossa cabeça no lugar, né? Outra coisa que estão me pedindo, que foge ao tema aqui, mas falar sobre planejamento. Vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Ou talvez eu faça aqui um ao vivo também sobre planejamento. Gente, um beijo para vocês, um bom dia, um resto de semana maravilhoso. Espero poder falar com vocês aqui um pouco mais, mas espero ter esclarecido aqui minimamente. Mas vai lá no canal do YouTube, tá na minha bio, e acessem as aulas, tá? Um grande abraço e bora estudar que o ano já começou, tá bom?